Olá, todo mundo, como vão? Olá, Cris, querida. Oi, B. Como vocês estão, Mara? Nádia? Vão me contando como vocês passaram a semana, como vocês estão. Bom, eu já vou avisar porque aqui hoje tá ventando muito e desde ontem a internet tá super instável. Então, se acontecer de ficar caindo, aí a gente remarca um outro momento, porque ontem eu dei aula e estava extremamente assim, toda hora caía e enfim, é uma coisa que não dá pra controlar, né? E acontece que até aí o que acontece, na verdade? As árvores batem nos galhos e às vezes rebenta. E aí, oi Cláudia, aí arrebenta o fio ou desfica, acho que com uma instabilidade, enfim, é a vida. Me contem como que vocês passaram a semana, se vocês estão bem. B, é verdade, você me falou, eu te respondi, né? Eu te respondi, eu acho que eu te respondi. Hoje eu vou contar um pouquinho então, enquanto vocês vão me contando também como que vocês estão. Hoje eu tô muito atrapalhada, eu não sei. A vida é assim, ontem foi um dia que eu não sei como eu fiz tantas coisas e rendeu tanto, consegui dar aula, enfim. Até 6 da tarde eu tava fazendo tingimento e não sei o que. Aí hoje, porque a vida é assim, né, não é sempre igual, hoje eu acordei cedo, normal, e eu não consegui. Eu fui entrar assim, a cabeça começou a funcionar. Era umas mais de 10 horas. Então é assim mesmo, é a vida, né? Até tô uma olheira, parece que eu tava dormindo, mas não tava, eu tava trabalhando. Tá? Então vamos começar. Como eu falei pra vocês hoje, falei na semana passada, hoje a gente vai falar, então, continuar falando dos textos pré-colombianos. Quando eu fiz essa aula de índigo a primeira vez, eu não adentrei tanto nisso, mas como eu sempre que eu vou repassar a aula, eu acabo fazendo mais pesquisa tal, e é uma coisa que é infinita, né? Então, um dia isso aqui vai virar 4 anos de curso, quando eu estiver bem velhinha, né? Porque as coisas, né? É muito tempo de história pra pesquisar. Cris. A aula da semana passada eu ainda não subi. Eu realmente não consegui subir ela ainda, porque a internet tá pior do que costuma ser. Mas ao mesmo tempo tem uma notícia boa, porque chegou a fibra aqui, então a gente já pediu a instalação. Então em breve não vai ter mais problemas de demorar tanto para subir. Só para vocês terem uma ideia, para subir tipo um vídeo da aula de 1 hora no YouTube é a noite toda e às vezes não sobe, tá? Então a internet aqui é 2 mega, né? Não é fibra, é normal, aquela internet, sei lá como que fala, comum. Então é isso, então assim demora um pouco, tá? Mas eu vou te mandar a Cris da questão do tapete. Bom, então como eu estava falando hoje, a gente vai continuar a falar sobre os textos pré-colombianos, porque a semana passada a gente falou até a queda dos Huaris, tá? Então a gente vai, quando o Império, que foi o Império anterior ao Império Inca, ele cai,
as pessoas vamos dizer assim, não viram um império só. Então as lideranças ficam regionais. Então vamos dizer que fragmenta, tá? Então, e aí o que aconteceu? Quando o Império Huari cai, os povos viram povos regionais. Então, quem são? Bom, outra coisa que eu esqueci de avisar vocês. Eu estou sozinha hoje e os meus bichos daqui a pouco vão começar a aprontar com certeza, tá? Então, você tá ouvindo um cachorro latir, é o meu cachorro, então pode acontecer assim, tipo um gato pular aqui no meio, porque eu tenho que... É home office, né? Então é que nem aquele vídeo legal que apareceu, que as criancinhas entram assim, o pai tá dando uma entrevista ao vivo, e aí a mãe entra desesperada e puxa as criancinhas. Então, é tipo isso, tá? Então, hoje vai ser assim. Então, quando o Império Huari cai, Huari ou Huari, que as duas formas de escrita tá certo, né? Eu não sei se realmente pronuncia assim. Então, quando ele cai, os povos, eles regionalizam. Então, as lideranças ficam regionais, tá? Que são quais povos? Chancai, Ishna, Huarco, Chincha e depois mais uns outros 3. Chuquibamba, Xiribaya e Quilque, mais ao sul. São esses povos, então, que viram as principais lideranças na região ali do Peru, tá? Então, o que acontece? Então, já começando então a aula, tá? A gente vai falar então hoje de 2 povos. Deixa eu ver. É isso mesmo. 3 povos, que daí a gente já vai... 2 povos que faltou semana passada, que é o Chancai e o Chimbor. E depois o Shimor, aliás. E depois o Império Inca, tá? E aí eu falei também que a gente ia começar a falar sobre a Europa, mas não vai dar tempo em 1 hora. Porque é muita coisa. Então, semana que vem a gente fala de Europa, tá bom? Então, o que aconteceu? Então, a gente parou que a gente falou sobre os Huari semana passada, e depois deles, que era um império, era uma coisa bem grandona, depois deles se fragmentou. Então, hoje a gente vai falar de Chancai. Em que época que a gente tá, então, agora? A gente tá em 900 a 1400 depois de Cristo, tá? Bom, vamos lá. Então, o Chancai, esse povo, ele se situava um pouquinho, o que hoje é Lima, um pouco acima de Lima, tá? Eles ficavam assentados entre os vales de Chancai, por isso Chancai, Shillong, e vai pro sul até a direção do rio Rimac, tá? Então, esse local é um pouco acima de Lima, tá? Acho que não dá nem 200 quilômetros. Eu tava dando uma olhada. Bom, esse povo, além de ser extremamente habilidosos como tecelões, como tintureiros, eles também eram muito, muito bons ceramistas, tá? Mas eu não vou entrar muito na cerâmica, até porque não é minha área, então eu vou falar um pouco, vou dar mais atenção à questão têxtil e do tingimento, até porque é uma aula que eu me propus a dar aula de índigo, então eu tô adentrando bem profundamente os têxteis pré-colombianos, porque todos esses povos, tudo que tinha de azul era índigo, tá? Só para contextualizar. Bom, então eles eram ótimos tecelões, além de bons ceramistas, tá? Então, nessa época, entre 900 a 1400 depois de Cristo, essas pessoas eles desenvolveram, já tinham tecnologia de gaze, só que quando você olha esses tecidos, que vai estar tudo no PowerPoint, que eles definem como gaze, é praticamente uma renda bilro. Não é nada daquela gaze que a gente vê hoje como toalhinha de mão para neném ou para fraldas de pano, tá? Não é isso. É uma coisa assim, um nível de capricho, de beleza, de tudo muito alto. Então, para mim, olhando, né, essas imagens do que eles falam como gaze, parece uma renda, tá? Então, eles já faziam, mas no museu tava como gaze, tá? Eles eram já trabalhavam as tecnologias têxteis, então, como gaze,
crosshatch. Crosshatch é um tipo de... encontra atualmente muitos denims, muitos jeans com essa tecnologia. Quando você olha o tecido, forma um monte de quadradinho, que é a trama e o urdume fazendo um monte de quadradinho no tecido. Não é um quadrado, não é assim, nada como uma estamparia. Não, tem que ficar prestando bem atenção. Eu coloco foto para vocês entenderem depois também. Ou se vocês quiserem dar um Google aí, crosshatch. Então, é um monte de quadradinho no tecido, que é criado misturando pequenos fios, né, na trama e no urdume para formar essa... Não seria uma padronagem, mas vou pôr como uma padronagem, tá? Bom, aí a renda, tecelagem, de modo geral, de dupla face, tapeçaria, já sabiam fazer padrões na trama, tá? Bordados, tingimento de resistência, que seria, vamos dizer assim, bem de forma simplista, um tie-dye, mas aqui a gente tá falando talvez de um parecido com o Itadimi Shibori, tá? Uma coisa de você pôr alguma coisa para marcar e ficar... reservar aquela parte do tingimento, tá bom? Pintura em tecido e trabalho com plumas, que eles chamam de plumeria, tá? Além disso, eles faziam bonecos de tecido, muito, muito lindos, assim. Eu até coloco uma foto para vocês nesse próprio slide de uma boneca, tá? Tem já uma fotinha, que é uma boneca, na verdade, não um boneco, uma boneca, tá? E esses bonecos e essas representações que eles fazem, tudo usando normalmente tecido, é para representar o cotidiano, tá bom? Então, nesse slide, nessa parte da história, vocês têm alguma dúvida? Senão a gente vai continuar. Me falem, queridas. Se nessa parte vocês têm alguma dúvida sobre o que eu disse. Tá. Então, no PDF de vocês, no material de vocês, vai ter uma foto que como que é o nome? Diorama. Nada mais que como se fosse uma maquete, vamos dizer assim, de tecido, tá? Feito de tecido. Então, pensa, é uma maquete, é um objeto 3D de tecido, tá? Então, aqui vai ter uma foto que os Shankai, né, faziam. Então, como se fosse um jantar, uma reunião. Então, tem 8 bonequinhos, como se estivesse recebendo visita, eles estão comendo, bebendo alguma coisa, vamos dizer assim, tá? Então, são 2 personagens principais, então é como se 2 pessoas recebessem 6 pessoas como visita, tá? E eles estão tocando música, bebendo e comendo. E aí, uma coisa muito legal que eu falo, que tá escrito, né, na descrição desse objeto, que está tudo no museu em Amano, né, o Museu de Amano, em Lima, na verdade, não de Amano, Museu Amano, tá? Uma coisa legal que eles falam é que essas peças foram confeccionadas com uma planta chamada totora ou tutura, tá? E eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre essa planta, porque ela parece um pouco... Ela é plantada em regiões alagadas, né? E essa planta, ela parece um pouco um linho, tá? Então, e essa peça em especial foi feita com essa planta também, tá bom? Então é feita confeccionada com essa planta totora, forrada com técnicas de tapeçaria, sarja, tecido liso e com diversos desenhos, tá? É uma diorama de esculturas de tecido que é datada de 1100 d.C. a 1450. Bom, alguma dúvida dessa parte? Eu vou passar para a descrição da planta, porque aí eu fui pesquisar a planta para falar para vocês, que essa planta totora eu não conhecia. Vocês têm alguma dúvida?
Então, eu vou continuar. Então, o que acontece? Essa planta, essa parte que eu vou ler para vocês agora é a descrição de um artigo de 2 pesquisadores sobre essa planta, tá? Então, o que acontece? A macrófita aquática do Novo Mundo, e aí tem um nome científico bem bonito agora, que eu não vou falar, que é o nome científico da doutora, é difundida nos Andes do Equador, onde é de grande importância econômica e cultural para os povos indígenas. Mais importante, suas hastes são usadas para fazer tapetes, que são vendidos em todo o país, com alguns exportados para Colômbia, Peru, Estados Unidos e Itália. A área estimada de produção nas províncias equatorianas de Imbabura, Cotopaxi e Chimborazo é de 442 hectares. Um tapete pode ser fabricado a partir de uma área do plantio dessa planta totora de 0,75 metros quadrados. Então, menos de 1 metro faz um tapete de plantação, tá? Em Imbabura, 100 metros quadrados de totora rendem 266 tapetes anualmente, gerando uma renda bruta de $251, correspondendo a 22% do salário mínimo oficial no Equador. A planta também fornece forragem altamente nutricional e é uma excelente fonte de alimento para o gado durante os períodos de seca. Então, esse é um artigo atual assim, é de 2000, né? Não é um estudo de 900 depois de Cristo, tá? Então é um pouquinho sobre essa planta, porque na descrição daquela maquete 3D que eu tava falando, tinha sobre isso que os bonequinhos que estavam feitos ali eram feitos dessa planta. Então, se passa batido e a gente não pesquisa que planta a gente não entende, então, a importância disso para aquele povo. Então, é bom saber. Então, não só a questão econômica aqui que a gente está dizendo, né, que tem um rendimento X e tal, mas a importância na vida mesmo, né, a importância cotidiana, a importância para o povo, no caso, que lida com essa planta, tá? Bom, aí depois disso, alguma dúvida até agora? Oi, Marião, querida! Tudo bem? Vocês têm alguma dúvida, meninas? Então eu vou continuar. Posso continuar? Ah, Nádia, que legal! Olha só. Você tá em Portugal, é isso? Eu tô bem, querida. Olha só. Da próxima vez que eu for dar essa aula, eu vou colocar sobre isso. Bom, então eu vou continuar, tá? Então aqui agora, o próximo slide é aquela gaze que pra mim, assim, olhando na imagem, não me parece uma gaze, me parece mais uma renda, assim, de tamanho a qualidade do trabalho, tá? Então, é um fragmento de uma gaze, tá? Que tem uma iconografia de pássaros e felinos e tem um significado protetor. Então, olha que lindo que a gente já tá falando. Lembra que eu falei pra vocês que todas as questões de tingimento, de tecelagem nessa época e para os povos em geral não era só nessa época, né? Não era só uma cobertura para o corpo, não era só para se proteger do frio, como era no começo da história dos tecidos e dos fios. Aqui a gente já está falando como um tecido de proteção espiritual. Então, essa gaze para o povo de Xangai, Chancai nesse momento, Chancai, tô falando Xangai, de Chancai, era já
uma proteção espiritual, tá? Então, vamos lá. A fim de proteger contra espíritos malignos. E aí, o próximo slide é a coisa mais linda. Eu fiquei mó tempo, assim, olhando, né, os detalhes. Que é um estojo... Não, é um estojo que fala, né? Mas não é pra vocês terem uma ideia, tá? É como se fosse um cestinho, depois vocês vão ver. Um cestinho de algodão, um fio de algodão bem grosso, assim, como se fosse um fio de lã, tá? A aparência. E um monte de agulha, como se fosse agulhas de crochê, não, de tricô, enfincada. E aí a descrição é como um estojo de agulhas, tá? Também tá no Museu Amana, essa peça, e é datada de 1100 d.C. a 1450, que é quando o povo de Chancai existiu, tá bom? Alguma dúvida, meninas? Me falem. Posso continuar? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Tá, eu vou continuar então. Então, a parte do povo de Chancai acabou. Agora a gente vai falar de um outro povo da mesma época, tá? Lembrem-se, o Império de Huari, ele caiu, ele se fragmenta em lideranças regionais, tá? E aí, várias regiões têm o seu líder e a sua cultura, seus textos, tudo, tá? Então, a gente falou de Chancai. Nossa, eu tô com Chancai na cabeça. Chancai. E agora a gente vai falar de Shimor, tá? Tá escrito Shimor, não sei se é assim que pronuncia. Então, agora é uma coisa muito legal, porque eu achei, fazendo essa parte desse povo, eu achei um trabalho de arqueologia, né? Um sítio arqueológico que foi descoberto por arqueólogos, em 2018. Então, só tem 2 anos que eles descobriram esse lugar e que, enfim, estão estudando com certeza ainda, tá? Então, esse povo agora de Shimor, eles era uma sociedade descendente de um outro povo, que é o Moche, tá? Que era extremamente organizado, tecnológico, e só para vocês terem uma ideia, eles cultivavam as coisas, a agricultura deles era já irrigada, tá? Tinha sistemas de irrigação. Então vamos lá. Então a gente já tá lá mais pro norte do Peru, tá? Esse povo tanto de Shimor como Moche do norte do Peru, e eles Cadê aqui? Eles eram extremamente, então, tecnológicos, tá? Então, eu vou ler aqui um pedacinho, porque é muito, muito bonito. Porque tinha dados até do que eles plantavam batata, feijão, milho, lógico, tá? Então, eu vou ler aqui pra vocês. Os Moches foram um povo que governaram a costa norte do Peru, com ampla tecnologia agrícola de engenharia e arquitetônica, tá? Em um recente achado de 2018, os arqueólogos encontraram um sítio próximo de Lambayeque com pinturas naturalistas contrastando com arte sobrenatural. Então, esse sítio arqueológico que encontraram em 2018, no final, nas referências bibliográficas do material, vai ter uma matéria da CNN que eu coloco para vocês, que mostra fotos do sítio arqueológico. Então, nesse lugar tinha uma pintura assim, fala de figuras naturalistas, porque era um monte de peixe pintado na parede. Azul, inclusive, tinha, né, o fundo, o fundo do mar ou o rio, enfim, a água, para representar a água, era azul, tá? Então, eles tinham
pinturas naturalistas contrastando com a arte sobrenatural. Então, nesse sítio arqueológico, eles encontraram muitas salas, como se fossem salas de jantar, sala de conferências. Então, que foi, Zazu? O meu cachorrinho. É muito importante também, os arqueólogos falam, para entender a dinâmica hierárquica do povo, tá? Então, é um importante achado para entender a dinâmica hierárquica do povo de Moche, diz Walter Alva, o principal arqueólogo chefe desse trabalho. Então, eles plantavam feijão, batata e milho irrigado e tinham um assentamento de cerca de 350 quilômetros de costa, porque esse povo ele se assentou, ele ocupou do Vale de Chicama, entre os Andes e o Oceano Pacífico. Então, o Moche, que é o povo anterior ao Ximor, que é de 100 a 700 depois de Cristo, ocupou esse lugar e tinha essas habilidades, já tinham esse desenvolvimento tecnológico, tá? Então, segundo Jeffrey Kilter, que é um professor da Universidade de Harvard, especialista em história do povo Moche... Oi, Aline! Tudo bem, amada? Esse professor, Jeffrey, né, da Universidade de Harvard, ele fala assim: embora os Moche não tenham deixado registros escritos, representações artísticas vívidas de suas peças de cerâmica e ouro dão uma visão dos costumes da sociedade. Então, não tinha escrita desenvolvida ainda para esse povo, mas eles faziam coisas maravilhosas. Então, tem peças de cerâmica com representação de pessoas namorando, sabe? Pinturas, enfim. Alguns representavam animais, plantas, governantes e guerreiros também. Outros ilustram uma variedade de atos sexuais, procissões, caçadas e cerâmicas de sacrifício também podem ser vistas na iconografia dos Moches, tá? Então, esse povo também, eles faziam sacrifícios. Lembra que a gente falou no passado também de um outro povo da região que fazia, tá? Bom, vamos lá. Alguma dúvida até aqui, meninas? Pode falar, perguntar. Senão eu vou passar para o próximo slide. Me avisem, tá bom? Bom, então, só a B me respondeu, então eu entendi que tá tudo bem, hein? Vamos lá, então. Então, ainda a gente tá falando do povo de Ximor, que na descrição eles escrevem como... Eles falam do povo como Ximu, tá? Então, vamos lá. Eles eram importantes construtores, lógico. Se a gente tá falando que os anteriores deles eram, assim, extremamente tecnológicos e habilidosos, construíram agricultura irrigada e tudo mais, é lógico que os próximos, né, vão levando saberes, tá? Então, a gente pelo menos espera, né? Tudo bem que aqui a gente no Brasil, a gente não sabe um monte de coisa dos nossos nativos, mas, enfim, é um outro tópico. Então, o povo de Ximu, eles eram importantes construtores. Eles ergueram a cidade de Xanshan, tá? Que inclusive, tá no site da Unesco, vocês têm como ver, eu coloco o link pra vocês, das imagens desse lugar, assim, é uma cidade extremamente importante porque eram construídas, ela era toda murada, ela é ainda, porque tem muita coisa, murada, tá? E tinham muitos prédios, não prédio como a gente entende, né? Mas construções, e é tudo feito de barro, o que hoje a gente chama de bioconstrução, tá? Então você olha... e olha, talvez uma bioconstrução atual, contemporânea, é igual, tá? É uma casa de barro. Bom, não é uma casa, é uma coisa enorme, no caso daqui.
Então é uma cidade de barro que chegou a abrigar 50 mil pessoas. É uma, tipo, super cidade. Metade para essa época, lógico, né? Aqui onde eu moro tem 100 mil habitantes, então é enorme, assim, tá? Essa cidade para essa época que a gente tá falando, tá? Então era uma cidade extremamente complexa, murada, composta por 9 complexos, cada um deles contendo praças, armazéns, câmaras de audiência e pirâmides, tá? Todas essas estruturas eram cercadas pelos bairros habitados pelos agricultores e trabalhadores que abasteciam esses lugares, tá? Então também eles tinham um sistema de agricultura bem desenvolvida. Bom, em relação aos têxteis, é uma coisa muito legal que eu não tinha visto até agora, falando dessa questão desses povos que foram regionalizados pós-povo Huari, que os tecelões de Shimor tinham relações com os vizinhos, vamos dizer assim, tá? Então, eles mantinham relações com outros reinos, Chancai e Cajamarca, tá? Então, é como se, por exemplo, eu aqui fizesse meus tecidos e eu conversasse com a cidade vizinha, tá? Sei lá, Atibaia, ou mesmo São Paulo, que é, né? Então, no caso, os tecelões tinham essa relação, tá? Então, aí a gente começa a entender também, porque quando você olha o trabalho desse povo e, por exemplo, do Chancai, eles têm uma coisa meio parecida, porque existia uma troca de saberes, porque os tecelões tinham uma relação, tá? E aí, vai ter um link no YouTube para vocês verem, e vai ter para vocês verem a cidade de Xanxan, que é a cidade de barro, e vai ter uma foto de um hobby cerimonial. É um hobby super amarelo, com detalhes meio... Pela foto parece preto e azul, mas pode ser um azul marinho, muito escuro, e um azul, tá? Que é datado de 900 a 1400 depois de Cristo, tá? Posso passar? B tem só 10 mil, ai que delícia. Aqui tem 100 mil. Mas é como se fosse muito pequena, porque só tem tipo básico, né? Porque como é uma cidade, Mariporã é uma cidade próxima de São Paulo, eu sinto que as pessoas que precisam, né? E como também é uma cidade dormitório, que precisam vai para São Paulo, né? De qualquer forma, eu posso passar, ou vocês têm alguma dúvida dessa parte? Me falem. Então, eu vou passar. O próximo slide é uma túnica. E aí, a primeira vez que eu vejo no meu estudo, lógico, né? Aqui, pode ser que exista, mas a primeira vez que eu vejo uma peça de roupa mais não tão colorida, tá? Então, aqui vai ter um hobby, né? Uma túnica, na verdade, ela é só cinza e meio branco, assim. Ela é bem só essas duas cores, ela é bem minimalista, tá? Então, eu achei bem legal e bem curioso. E aí eu até coloco pra vocês aqui, porque até então a gente vai ver muito, falando de têxteis pré-colombianos, peças bem coloridas, bem bonitas, bem assim... quando a gente pensa em têxteis da América Central e Sul, a gente pensa logo esses têxteis muito coloridos, mas não quer dizer que era só isso. Então, nesse caso, nesse povo do Shimor, tinha essa cultura de um têxtil mais minimalista, vamos dizer assim. Então, ele é cinza e meio branco, tá? É uma túnica. E aí, depois, tem uma outra túnica maravilhosa, assim, ela é vermelha, então provavelmente é de cochonilha, e ela tem um monte de fios, assim, sabe, soltos, é a coisa mais linda. Também é um detalhe de uma túnica vermelha, datada de 900 depois de Cristo a 1470.
Então, até aqui tudo bem? Posso passar? Oi, querida. Tá bom, depois você assiste gravado, então, tá bom? Tá, então eu vou continuar. Então, agora, o próximo slide vai ser uma descrição que eu tirei do Museu Amano, tá? Falando sobre essas roupas desse povo. Então, eles falam assim no museu, segundo o museu. As roupas usadas pelos governantes eram compostas por 3 itens: o turbante, ou um chapéu, alguma coisa na cabeça, né? Como se fosse ele tá escrito como se fosse meio um boné, assim, mas não seria um boné. Eu acho como melhor a tradução um chapéu, tá? Que sustentava, então, o cocar ou a coroa, e em muitos casos possuíam 2 faixas aqui, né? E o meu cachorro tá fazendo bagunça. Então, 2 faixas penduradas de cada lado. A túnica, ou um cu, que é no dialeto deles, pode ser com manga 3/4 e um kilt decorado, ou um ara, que é o nome desse kilt, que seria uma parte de baixo, vamos dizer assim. Além disso, foram usadas pulseiras, além de protetores de metal nos tornozelos, coroas e etc. Esse tipo de roupa, confeccionada com o melhor fio pelos artesãos mais hábeis, diferenciava então a elite dominante das outras classes sociais do mundo Shimu. Então, a gente está falando aqui então, além de um têxtil para a questão espiritual, ligando como proteção de espíritos malignos e tal, a gente também já está dizendo que eles usavam a roupa para diferenciação social. Então, para diferenciar um líder de uma outra pessoa, tá? Então, era o melhor fio, tinha um turbante ou um cocar, enfim, a gente já tá falando de roupa também como diferenciação social, tá? Até aqui tudo bem? Posso continuar? Oi, Rei, tudo bom? Me falem. Então, agora a gente vai entrar na última parte da aula de hoje. A gente já falou a semana passada sobre os Incas, mas ainda faltava um pouco de informação. Então, eu vou falar hoje um pouquinho sobre o comecinho do Império. Então, na verdade, os Incas, eles iriam... a data do Império Inca, ela vai de 1438 a 1532. E aqui eu vou falar um pouquinho anterior. Então, como que eles viraram Império? Como que funcionou a organização, tá? Oi, sogra, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos lembrar, então, um dado importante que eu falei a semana passada. O Império Inca, quando ele virou um império, ele era enorme, tá? Então, ele era muito grande. Ele ocupou parte da Colômbia, norte do Chile e parte da Argentina. Foi uma importantíssima civilização pré-colombiana, tendo como área 4.000 quilômetros e construíram 30.000 quilômetros de estrada. A aula passada eu falei 40.000, mas eu errei, tá? Aí hoje eu consegui no site da Unesco também tem. E aí eu acho que é mais confiável, tá? Então não era 40.000 quilômetros de estrada, era 30.000, mas era bastante de qualquer forma, tá? E eles tiveram cerca de 6 a 10 milhões de habitantes, falando 60 idiomas diferentes. Então, aqui, a gente já vê o tamanho da diversidade que o Império tinha, tá? Então, a gente vai entender, quando eu começar a dizer agora, como que eles viraram Império, né? Como que foi isso? Como que eles se organizavam, tá?
Então, nesse momento, a gente vai ter um link do YouTube também para vocês verem um vídeo. E outra coisa importante para lembrar, como a gente está falando de achados têxteis, o Império Inca, ele estava em uma região úmida, tá? Então, lembra que a semana passada eu falei para vocês que eram, nesse lugar, né, materiais do Império era difícil de ter por conta da umidade, que só tinha uma caixa com fuso, com bolas de algodão? Bem, é isso. Então, vai ter o link do vídeo. E aí a gente começa então a falar um pouquinho sobre o começo do Império. Então, durante a fase inicial, era um grupo local que foram crescendo devido à boa relação com os povos vizinhos. Então, é como se, pense assim, de uma maneira bem simples, é como se, vamos dizer assim, eu aqui sou um grupo, e aí eu tenho uma super relação com os meus vizinhos, e aí eu vou anexando eles ao meu grupo, tá? Então foi isso que o Império Inca começou a fazer. Eles eram um grupo de pessoas que tinham uma boa relação e foram anexando outros povos. Então o que aconteceu? Eles estabeleceram alianças com essas pessoas, tá? De forma pacífica e também como guerra, tá? E outra coisa, eles começaram esses contatos com a elite dos vizinhos, vamos dizer assim. Então é como se eu fosse aqui um grupo, e aí eu vou lá, falo com a elite do outro grupo vizinho, né? E falo, ó, vamos juntar aqui, né? Vamos nos juntar e formar um novo grupo, né? 2 grupos viram um. E aí foram anexando, né? E uma hora isso ficou um negócio enorme e poderoso, tá? A aliança também pode ter sido por meio de parentesco. Então, eu aqui me interesso por um moço do outro grupo, e aí eu resolvo me casar com ele, e aí as pessoas, ou os grupos, os dois grupos se uniram, tá? O crescimento e a assimilação de outros povos foram diplomáticas, então ou foram pacíficas ou foram por guerra, tá? O líder do Império Inca, né, o soberano, era conhecido como Sapa, tá? Bom, apesar de ter um soberano, as relações do povo, né, das pessoas dentro do Império, era de reciprocidade, tá? Então, até aqui alguma dúvida? Posso continuar? O Juqueri Gráfico falou assim: uma forma de defender essas raízes e identidades. Sim, exatamente. Alguma dúvida, gente? Senão eu vou passar. Então, bom, lembremos que aqui no começo, então, a aula passada e aqui no começo, eu falei que eles construíram 30 mil quilômetros de estrada, tá? Que foi muito importante para que ele virasse, assim, o grande Império Inca, né? Porque eram por essas estradas que as coisas percorriam, pessoas percorriam comida, têxteis, né? Importantes. Então, eu vou trazer então para vocês uma descrição que está no site da Unesco sobre essas estradas, tá? Então ele fala assim no site da Unesco. Tem até, eu coloco para vocês um link para vocês darem uma olhada na galeria que está dentro do site, tá bom? Tem muitas fotos, foi difícil eu escolher uma e eu resolvi não escolher e coloquei o link para vocês verem todas, tá? Então fala assim: este local, esse sítio arqueológico que são essas estradas, é uma rede de comunicação de comércio e defesa, cobrindo 30 mil quilômetros. Construídas pelos Incas ao longo de vários séculos e parcialmente baseada na infraestrutura pré-Inca, essa extraordinária rede, através de um dos terrenos geográficos mais extremos do mundo, ligava os picos mais cheios de neve, tá?
nos Andes, a uma altitude de mais de 6.000 metros, a costa. Então, ou seja, eles construíram estradas desde 6.000 metros acima do mar até a costa, tá? Atravessando florestas tropicais quentes, vales férteis e desertos absolutos. Atingiu sua expansão máxima no século XV, quando se espalhou por toda a extensão dos Andes. O sistema rodoviário andino de Capacnyan, né, tem um tio em cima do N, inclui 273 locais de componentes espalhados por mais de 6.000 quilômetros que foram selecionados para destacar as realizações sociais, políticas, arquitetônicas e de engenharia de rede, juntamente com sua infraestrutura associada pelo comércio, acomodação, armazenamento, bem como local de significado religioso. Então, era exatamente uma estrada para ligar, como é as nossas estradas hoje em dia. Então, passa por ali um monte de coisa. Pessoas que vão se deslocar para ir para um lugar que é importante para ela, como questão religiosa, ou como para trânsito de mercadorias, né? Então, você pensa que o sistema de estradas que a gente tem hoje, vamos dizer assim, que tem essa função, ela já existia nessa época, tá? No Império Inca. E aí, por fim, o último slide é um pedaço, parece um tecido simples, mas na verdade é uma túnica, né? Uma camisa, que tá escrito assim, camisa da nobreza. Então, e aí é uma outra coisa muito legal que eu ainda não tinha visto nos têxteis pré-colombianos, que é um pattern, né? Uma estamparia, um desenho com um significado muito especial. Então, tipo, esse desenho significa essa coisa, tá? Então, aqui a gente vê, então, uma camisa nobre, da nobreza, que tem uns desenhos vermelho e bege, e o tecido é azul e bege, tá? Então, esse desenho, que parece uma diagonal com duas bolinhas, representa a dualidade Hanan e Hurin, e como as 4 regiões do mundo Inca. Então, era só usado por nobres, tá? Não era para qualquer um. E é a primeira vez que eu vejo um tecido pré-colombiano falando disso, tá? E é muito lindo. Bom, cadê? O Juqueri gráfico, eu tô falando assim, dentro dessas estradas, tinha uma relação além do trânsito, como também uma questão de buscar novas referências para estes costumes. Eu vi uma exposição de têxteis pré-colombianos no ano passado no MASP e é realmente surpreendente as cores e detalhes das tramas. Você me perguntou em cima, buscar referências para esses costumes. Eu acredito que sim, porque como que a história ela é baseada assim? Os incas, eles iam anexando, né? Então, eles começaram como um grupo e aí, de forma diplomática ou como guerra, eles iam anexando. É por isso que quando fala que tinha de 6 a 10 milhões de habitantes falando 60 idiomas diferentes, mostra essa diversidade que era esse império. Então, eu acredito que sim, porque se a gente está falando de um lugar extremamente diverso, a estrada era também uma forma de ter contato, né, com essa diversidade. Então, de repente, de transitar para que eu pudesse, sei lá, eu aqui gostei do tecido do outro lá, então eu vou lá caminhar. E aí é claro que existia uma troca, né, por mais que às vezes é inconsciente, de troca de costumes, né? Então, acredito que sim, tá? Bom, gente, hoje acabou a aula. Então, quem tiver alguma dúvida, que tiver alguma colocação, pode fazer. Tem 9 minutos para dar 1 hora de aula, para o Instagram acabar com a nossa alegria, né? Então, podem me perguntar. A aula passada eu vou tentar subir hoje, tá?
Eu não dou certeza porque a minha internet não está muito boa. Eu tava tentando fazer um download de um material e não tava conseguindo, tá? Então, mas eu vou tentar fazer isso hoje. Aí hoje aquele gráfico falou assim: realmente uma pluralidade cultural gigantesca, bem colocado. É nítido nos detalhes das indumentárias essas transições de costumes. Grato pela aula. Obrigada, querido, pela presença. Então, quem quiser perguntar, colocar alguma coisa, ainda tem uns minutinhos, tá bom? Bom, então enquanto vocês estão pensando, eu vou falando. A semana que vem, sim, a gente vai entrar na Europa até que enfim, tá? E aí a gente vai ficar na Europa provavelmente umas 2 semanas, que vai ser o final da aula. Então, provavelmente a gente vai terminar na Europa. Eu queria adentrar um pouquinho a África. Eu acredito que talvez a gente consiga, tá? Mas então a semana que vem a gente vai começar a falar da Europa. Então a gente vai falar do índigo, que eu chamo de índigo europeu, que é o Isatis tinctoria, que parece um almeirão. Então a gente vai falar sobre isso e a gente vai entender então a importância dessa planta dentro da Europa, tá? Alguma dúvida, então? Alguma coisa que vocês querem colocar? Me fala. Bom, então, como ninguém falou nada, agradeço todo mundo que esteve hoje, pelas trocas. Se vocês ficaram com alguma dúvida ou tá com vergonha de falar alguma coisa, depois pode me mandar no privado, no Instagram ou no WhatsApp, tá bom? Muito obrigada e um beijo.